Penso demais. Você pode se assentar. Vamos lá, vamos lá. Que delícia, né? Bom demais poder louvar, cantar, aprender mais de Deus e crescer juntos, né? As crianças agora vão lá para o fundo e nós temos um grande desafio agora. Todas as vezes que nós estamos diante de uma mensagem de Deus, há um desafio. Nós somos chamados de dispenseiros do Senhor. Ser dispenseiro do Senhor não é ser o dono da dispensa, não é ser o dono dos mantimentos que estão lá, mas você sim, vou tentar, viu, Lucas? Você vê que é difícil, né? Mas você ser o dispenseiro do Senhor, você tem a responsabilidade de pegar aquilo que Deus tem colocado diante de você e dispensar. Então você vai receber agora um alimento, você vai se alimentar, você vai crescer espiritualmente, mas isso não é só para você. O grande desafio cristão é nós crescermos juntos, O papel da igreja é edificar um ao outro, e você tem esse desafio então, de aprender com essa palavra que vai ser ministrada, e compartilhar ela. Como? Amanhã, sua casa, seu trabalho, alguma pessoa que Deus vai colocar diante de você, com a missão dessa mensagem aqui, num pequeno grupo, uma testemunha que você vai poder compartilhar. Então, aperte aí o cinto da fé, e vamos juntos crescer nessa noite, nesses minutos que nós vamos passar juntos aqui. Abra a sua Bíblia então, sem mais delongas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o evangelista, o médico Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, um texto conhecido. Nós vamos nos debruçar sobre essa história, não só sobre a ótica de Lucas, mas também sobre a ótica do evangelista Mateus e sobre a ótica de João. Então essa mesma história sendo compartilhada em várias visões e câmeras diferentes, tá bom? Então Lucas capítulo 1, vamos lá, nós vamos ler do verso 26, possivelmente até o 38, eu vou ler na versão NVI, ok? Acompanhe aí na sua versão, aqui você tem com as palavras que estão aí na sua versão, rabisque, anote para você aproveitar durante a semana nos pequenos grupos. Vamos lá, o texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Verso 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Verso 38. Respondeu Maria:
sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Será que nós podemos fazer mais uma oração? Poderíamos? Então, se você pode, queria que você pudesse orar e intercedesse por você mesmo, por mim, pela igreja, pela palavra que vai ser ministrada, por nós, por essa palavra que vai continuar a ser pregada durante toda a semana. Então faça uma oração. Jesus, nós oramos uns pelos outros, que haja agora racionalidade, inteligência, compreensão das palavras, mas haja também o sobrenatural de Deus, o milagre, a transformação, a salvação, uma mudança. Essa palavra não termina aqui, Senhor, às 9 horas, não, ela continuará a ser pregada nos testemunhos, nas situações que vão acontecer durante a semana, e o Senhor usará os filhos que aqui estão para pregar, para discipular, para falar do amor de Jesus a qualquer um daqueles que serem colocados diante de nós. Nos ajude, Jesus, a continuar caminhando. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Bom, eu quero trazer nesta noite o Evangelho, né? A boa notícia, né? Que sempre é pregada aqui sobre a ótica de Maria. Sobre a ótica de Maria. Eu quero já trazer o tema dessa mensagem, o tema da pregação. Coloque aí, Lucas. O tema dessa mensagem de hoje é aprendendo com Maria como viver para Deus. Aprendendo com Maria como viver para Deus. E aí, eu refletindo nessa mensagem, lendo esse texto, o nascimento de Jesus, o anjo falando com essa mulher, eu comecei a pensar em tudo o que envolve a vida de Maria, né? Porque sempre que nós vamos falar de Maria, há uma série de interpretações e barreiras, é ou não é? Quando a gente fala da igreja católica, a igreja protestante, os evangélicos, há uma série de objeções que são colocadas. Os protestantes, os evangélicos têm uma série de barreiras e tal, mas o fato, irmãos, é que o anjo chama essa mulher aqui, que nós lemos, chama essa mulher de agraciada. Chama essa mulher de agraciada. Isso nós vimos no verso 28. Pelo menos assim está na minha Bíblia, e creio que na sua também está. E isso tem se tornado um tabu, seja talvez pela doutrina, a doutrina de Maria, né? Criada pela própria igreja católica, ou pelas barreiras que a própria igreja evangélica cria. Então é um tabu hoje falar de Maria, ou pela doutrina que foi feita por uma igreja, ou pelos tabus que é construído por outra igreja. Então fica esse tabu assim de nós falarmos, e aí ela passa a ser um ponto de divergência entre os católicos, entre os protestantes, entre os evangélicos, entre o catolicismo. Fica um ponto de divergência, porque, por exemplo, os católicos eles se sentem mal, pois os protestantes eles defendem, né, que Maria é uma mulher como uma outra, como uma mulher comum, consagrada a Deus. A Bíblia diz que ela é agraciada, mas nós falamos é uma mulher comum, ela é agraciada por Deus, mas ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Ela tem um olhar diferente de Deus com ela, sobre ela. Aí os católicos ficam um pouco assim, mas vocês protestantes ficam falando isso. Mas também por outro lado, os protestantes se sentem mal, os evangélicos, porque o catolicismo, por exemplo, defende que Maria seria uma mediadora entre Deus e os homens. Ela é como se fosse uma pessoa sobre-humana, acima das outras. Tem um dogma, por exemplo, não sei quantos aqui já fizeram parte ou tem parentes, né? No catolicismo tem o dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição, que aí para defender, né, que Maria seja essa mediadora entre Deus e os homens, ela precisa ter nascido pura. E aí é um problemaço, né, na Bíblia, porque Romanos diz que todos pecaram.
conforme Efésios 2 e vários outros textos bíblicos que nos apontam sobre isso. E aí ela acaba sendo alvo de várias orações. Mas eu estou fazendo esse bate-bola, essa introdução aqui para vocês, que eu queria já deixar desde esse começo já, que os preconceitos possam cair, independente de qual lado, como você entende isso, qual é o seu status, né, por detrás da sua família. Eu queria que os preconceitos, seja do catolicismo, da igreja protestante, caia por terra, caia por terra, porque a proposta é fazer nós olharmos para o Evangelho, essa Bíblia que está na sua mão, a mensagem que está sendo pregada, e aprender com cada personagem bíblico. E se a Bíblia olha e fala para essa mulher que ela é agraciada, nós podemos aprender algo com ela, a olhar o Evangelho sobre a ótica dela, e o que nós podemos aprender com o testemunho e com a vida dessa mulher que está na Bíblia. Então caem os tabus aqui, já de cara, que eu quero trazer para você, e nós vamos aprender hoje com Maria. E isso é tão sério, irmãos, porque quando um pastor, por exemplo, ele diz que Maria é agraciada, como eu estou falando, Maria é uma mulher agraciada, segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando somente, mas é a Bíblia que está dizendo. É como se não pegasse bem, alguém fica assim, pastor fala de Maria, ai que estranho falar isso no altar dos crentes, e aí soa como se fosse estranho, o público evangélico fica achando estranho. Mas também quando, por exemplo, se um padre ele diz que Maria era uma mulher comum, se um padre chegar a falar, não, Maria é uma mulher comum, uma camponesa, isso também não vai soar bem para o auditório, para o público católico. Por isso que eu estou dizendo, caiam-se os tabus, as cortinas, os óculos teológicos de cada um, derruba essas barreiras e vamos olhar o que a Bíblia está falando sobre essa mulher, sobre o contexto, sobre o testemunho dela, para nós aprendermos sobre isso. E aí quando nós olhamos então esse texto, né, de Lucas, que está aqui, o evangelista trazendo, ele fala, esse texto de Lucas que nós lemos aqui, Lucas, o capítulo 1, ele fala como essa mulher descobriu que ela seria escolhida, como ela ficaria grávida. E aí em Lucas nós temos então esse ocorrido, né, com Maria. E essa história aqui, ela é também contada no outro evangelho. Se você, por exemplo, for lá para Mateus, não precisa abrir, mas só para você ficar por dentro, a câmera de Mateus conta essa mesma história, só que falando de José, de como o anjo chegou para José e falou, José, agora você vai assumir essa criança. E aí José não queria e tal, e aí o anjo vem e fala com José. Então na câmera de Lucas é o anjo falando com Maria, como que ela iria ficar grávida, ser escolhida e tal. Na câmera do evangelista Mateus é o anjo falando com José. É interessante isso. E aí a história de Maria, irmãos, que é o que nós estamos vendo aqui nesse tema, aprender com Maria, como viver para Deus, a história dessa mulher mostra alguns ocorridos, alguns decretos, e eu queria que você gravasse essa palavra, decreto, que aconteceram biblicamente e que afetaram a vida dessa mulher. Ela sofre a partir dos decretos que nós temos na Bíblia, que nós podemos ver. Resumidamente, foram três decretos que chegaram sobre ela e que influenciaram e que atingiram e que nós vamos ver e aprender hoje. O primeiro deles, por exemplo, é do imperador de Roma, que está em Lucas capítulo 2, onde nós encontramos o decreto do recenseamento. O segundo decreto, ele vem de um rei da Galileia chamado Herodes. É o decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo. E o terceiro decreto foi vindo de um procurador de Roma chamado Pilatos, o qual é dada a ordem para crucificar Jesus. Pastor, mas esse decreto afetou Jesus, Quem é mãe aqui que queria ver seu filho ser morto pelo governo, pela polícia injustamente? Então ela foi afetada também por esse terceiro decreto, a crucificação de Jesus. Então nós vamos ver esses 3 decretos e aprender com a vida dessa mulher
como viver para Deus, aprender com a vida dessa mulher, como viver para Deus. E vamos entender um pouquinho, irmãos. Nesse primeiro decreto que eu estou falando para vocês, do imperador de Roma, Maria estava grávida. Vamos pensando e vai vendo comigo a cena. Nós assistimos esse filme aqui, né? Aqui na igreja, no Natal do ano passado. Essa é a cena do The Chosen, e mostra ali Maria indo lá para Belém, grávida. Essa cena nós vimos no filme, eu coloquei aqui para trazer a lembrança. Então, nesse primeiro decreto, Maria, ela estava grávida. E aí o imperador de Roma, o cara que estava lá na Itália, lá em Roma, um cara chamado César Augusto. Esse cara ele era o neto do grande imperador de Roma, chamado Júlio César. E ele manda fazer este recenseamento, um censo. E é aqui que o primeiro decreto, ela começa já a ter esses primeiros impactos da sua vida, e nós já podemos aprender um pouquinho com ela. Então vamos ver o contexto do que estava acontecendo. Uma mulher grávida, porque quando a gente lê isso, né, César Augusto e tal, faz o decreto do recenseamento, parece tudo muito simples aos nossos olhos. Quando a gente olha assim, parece muito superficial quando você faz uma leitura da Bíblia. Mas vem comigo, irmãos, seja fértil na mente, tenta enxergar a cena e imaginar o que estava acontecendo com essa mulher e o que aconteceu com essa mulher. Maria estava grávida, e ela não estava grávida de um mês, de uma semana, de 2 meses, de 3 meses, não, ela estava de 9 meses, 9 meses, e aqui as mulheres, pelo menos que eu vejo aqui, quase todas são mães, mulher, então imagina só, grávida de 9 meses, quase para nascer a criança, e aí de repente, imagina o barrigão dela já, uma menina nova, barrigão, pronto para nascer. José está lá na carpintaria, e lá fazendo as coisas, cortando madeira e mexendo nas coisas. De repente, plim, chega um e-mail para José. José, chegou um e-mail aqui para você, vai ter que fazer o censo, recenseamento. Imagina a cena, está lá na carpintaria, chega a notícia, tem que fazer o recenseamento, ele precisa descer lá para Belém. Veja bem, eles estão em Nazaré, no norte de Israel. Eles precisam descer, irmãos, lá para o sul. Aí ele coloca no Waze dele, dá 180 quilômetros. É uma semana de caminhada. Uma semana, grávida, 9 meses, montado no animal, andando uma semana. Vai imaginando a cena. Quando você olha assim e lê, parece tudo muito simples, né? Superficial e tal. Mas vem comigo, eu estou falando sobre decretos que influenciaram as vidas, e o que nós podemos aprender com essa mulher chamada Maria, para viver para Deus, como nós podemos aprender com ela. Imagina só essa cena, você está imaginando comigo, irmãos? Está comigo aqui? Estão imaginando? Então imagina a dor. Eu nunca senti, não sei o que é a dor, né? Mas as mulheres podem falar muito melhor. Como é ficar grávida, 9 meses, barrigão, anda uma semana, e num jumento ali e tal. Imagina a dor dessa mulher, o desconforto, viajar 180 quilômetros no lombo de um animal, pronta para ganhar bebê. Tanto é, irmãos, que Jesus nasce logo depois que ela chega em Belém. O recenseamento ali, o censo está acontecendo, e Jesus nasce em Belém. Quando eles chegam lá, a história bíblica nos mostra isso. Então imagina só, ela longe da sua casa, dos seus parentes. Aqui quem teve filho já gosta, e como gostaria de ter a sua mãe por perto, a sua avó, a sua tia, a sua cunhada, as vizinhas, eu não sei. Ela está longe de tudo, sem a acomodação necessária, sem o seu armário, sem as roupas, sem o conforto da sua casa, sem os seus parentes, sem a sua mãe, sem um enxoval que ela tinha feito para Jesus, sem tudo, irmãos. Vai imaginando, a mente tem que ser fértil quando a gente vai lendo o texto. Sem as vizinhas poderiam ajudar, tudo por causa de um decreto. César Augusto lá de Roma fala assim, vamos contar quanto que tem dentro do meu império, e lá nos confins, lá no Oriente Médio, vamos ver quanto que está dentro das províncias. Ele manda esse decreto acontecer. E aí o segundo decreto se torna ainda pior, porque o segundo decreto é a morte dos bebês.
E quando Jesus nasce, irmãos, ele não nasce na sua casa, ele não nasce lá em Nazaré, ele nasce fora do seu ambiente. Jesus nasce em um coxo. A gente sabe a história, quando a gente fala muito de Natal e tal, todo mundo já conhece, em meio a um estábulo de animais. Ele nasce como um forasteiro, grava essa palavra, como um forasteiro. Imagina a cena, Maria se recuperando ali da dieta, né? Pós-parto e tal, os primeiros cuidados com Jesus ali, o cordãozinho umbilical, e cuidando dele, os primeiros cuidados do nascimento. Aí vem um decreto, não mais do imperador que está lá em Roma, de César Augusto, não, vem um decreto de um rei que está na Judéia, chamado Herodes. Vem comigo no texto de Mateus, essa história é mostrada, Mateus capítulo 2, por exemplo, no verso 1. Mateus capítulo 2, verso 1 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vamos lá? Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nasceu aonde? Na Judéia. A Judéia era como se fosse um estado ali, é uma região. Belém é essa cidade que está dentro desse estado, dessa região chamada Judéia. Cada região dessa, cada estado desse tinha um rei. A Galileia tinha um rei, a Judéia tinha um outro rei, e assim as regiões do Império Romano, Roma enviava reis para cuidar dessas partes do seu império espalhado pelo mundo. E a Judéia, onde tinha Belém, havia um rei. O texto está dizendo para nós, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Então existia um rei na Judéia. Esse rei como chamava? Herodes. Vem comigo para você não se perder, que eu quero construir algo com você. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, presta atenção, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Gente, vem na cena comigo, veja a cena. Jesus está lá na Judéia, esse lugar tem um rei, conforme nós vimos aqui no verso 1, né? Existia um rei, esse rei ele era colocado por Roma, conforme o interesse de Roma, interesses políticos, era uma bagunça, mas Roma colocava os reis, e existia um rei, esse rei é o Herodes, nós vimos isso no verso 1, mas os magos vêm, e eles falam, onde está o que é nascido rei dos judeus? O cara não nasce rei naquela época, entende? Para ele nascer rei, ele tinha que ser filho de César, lá de Roma e tal. Não, naqueles tempos ali, Roma enviava os reis para as províncias. Imagina a cena, gente. Herodes recebe a comitiva assim, né? O pessoal fala para Herodes, Herodes, rei, está chegando aqui alguns magos, vieram visitar a província, o reinado do Senhor. Ah, legal, manda eles entrar, vamos preparar um banquete para esses magos, vamos lá, vamos receber esses magos, eles vieram me ver, né? Imagina essa cena. Aí ele fala, sejam bem-vindos magos, vocês vieram ver o rei, né? Sou eu, Herodes. Aí de repente eles falam, nós viemos adorar aquele que é nascido rei. Você consegue entender isso? Essa palavra aqui, adorar, é a palavra grega para Kyrios. Isso só podia acontecer para César. As pessoas só se prostravam e só adoravam ao Kyrios de Roma. Só a César que eles se prostravam. Então os magos chegam e falam, cadê o Kyrios? Nós viemos adorar ali. Imagina o bug que deu na cabeça de Herodes, cara. E aí na continuação da cena, nós estamos no capítulo 2 de Mateus, lá no verso 8 do capítulo 2, o tal do Herodes é sacana, porque ele pede para os magos avisarem ele quando encontrarem Jesus, porque ele percebeu algo, porque a Bíblia diz que ele também queria adorar, mas na verdade ele queria matar Jesus. Se você ver na continuação do verso 8 de Mateus 2, eles falam assim, vocês vieram adorar ele? O rei nascido dos judeus? Então quer dizer que não sou eu, né? Então tá bom, vão, encontram ele, e quando vocês encontrarem,
me avisa que eu também quero adorar. Vocês acham que Herodes queria adorar Jesus? Sim ou não? Ele queria matar Jesus, ele queria matar. E aí é interessante que a gente já começa a aprender uma série de coisas, né? A gente aprende que com a chegada de Jesus, presta atenção já o que o Senhor já quer tratar conosco. O Senhor já está falando conosco, por favor, preste atenção com seus ouvidos espirituais. Com a chegada de Jesus, preste atenção, igreja. Os tronos têm que ser desfeitos. Os tronos têm que ser desfeitos para que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, sente no trono. Com a chegada de Jesus, o trono do eu, sabe, o egoísmo, a vaidade, a pornografia, sabe, esse monte de coisa que está reinando em você, tem que cair fora. Sabe, nós nos portamos como Herodes. Eu quero adorar a Ele. Fale onde está que eu quero adorar. Na verdade, nós estamos matando e crucificando Jesus diariamente. E essa mensagem, só nesse início, já está falando conosco que com a chegada do Rei verdadeiro, o Rei nascido dos judeus, o verdadeiro Quírios, ele chega e destrona os Herodes que estão reinando. Sabe, nesse segundo decreto, eles são impactados a irem para o Egito. Não sei se você sabe a história, mas vem o censo, eles vão para Belém, e aí Herodes fica sabendo de tudo isso, e ele manda matar as crianças. Então eles são obrigados a irem para o Egito. E agora, não só longe da sua casa, José e Maria precisa ir para um outro país, igreja, ir para uma outra nação. Você consegue entender isso? Você consegue mensurar e ver a cena de Maria, José, uma criança indo para um outro país, mais de 1000 quilômetros de distância de onde eles estavam, uma outra língua? Você tem noção disso? A gente tem dificuldade de mudar de cidade, de 10 quilômetros, 20 quilômetros. Imagina eles indo para um outro país, uma outra língua, uma outra cultura, gente. Eles saem de Israel e descem lá para o Egito. Os estudos dizem que provavelmente Jesus ficou lá 8 a 10 anos no Egito. Ele aprende a andar lá, ele aprende a falar no Egito, gente. E aí eles retornam somente depois, com a morte desse Herodes que fez esse decreto, esse segundo decreto. Isso está lá em Mateus capítulo 2, no verso 19. Eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar, algumas reflexões. Se você gosta de anotar, você vai anotar, para essa semana a gente pensar junto nos PGs, o que o Senhor quer falar conosco, através da vida de Maria, e aprender com ela. Eu quero deixar alguns pontos então para a gente pensar, e o primeiro deles é o seguinte: só se vence, presta atenção, só se vence os decretos do imperador do mundo se Jesus estiver no lugar certo dentro de nós. Grava isso, por favor, por favor, por favor. Só se vence os decretos do imperador do mundo se Jesus estiver no lugar certo dentro de nós, irmãos. Quem é o imperador do mundo? Quem é? Satanás, é o mal. Esse é o imperador desse mundo aí. Então só se vence esses decretos, dessa porcaria que está acontecendo aí, espiritualmente, com o mundo, com a maldade. Só se vence esses decretos. Nós vamos nos debruçar, mas entender o que isso está querendo dizer. Se Jesus estiver dentro de nós, no lugar certo. Então vamos ver um pouquinho. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 1 que nós vemos, escorrega um pouquinho o dedo e vai por verso 31. O verso 31 diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Vai ficar grávida, presta atenção que a gente vai fazer um bate-bola de gravidez aqui, e vai pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Pessoal, vamos lá, vem comigo, ó. Veja o que eu estou querendo propor nesse primeiro ponto. Jesus estava dentro de Maria, sim ou não? Ok? Ela estava grávida, havia um embrião lá, que
foi crescendo, barrigão, 9 meses. Então Jesus literalmente estava dentro de Maria, porque ela estava grávida. Mas eu quero fazer aqui um bate-bola, um comparativo sobre gerar Jesus, e eu vou usar a gravidez para isso. Então não é que você tenha que ficar grávido aí de Jesus, não, é um bate-bola aqui, um comparativo, uma ilustração que eu vou usar da gravidez de Maria para esse primeiro ponto, que vencer esses decretos desse imperador do mundo. Jesus precisa estar dentro de nós no lugar certo. Então vamos lá. Não é apenas estar dentro de você como uma doutrina a ser seguida. Presta atenção para você entender o que eu estou propondo. Não é estar dentro de você, na sua cabeça, na sua mente, na sua memória. Eu lembro de Jesus como uma história que você precisa lembrar. Não é apenas na sua fé como um paradigma que você segue, como um conceito, não, igreja, mas é dentro, é mais profundo, no mais seguro, no mais íntimo lugar guardado, e sendo gerado como uma gravidez. Por isso que este exemplo de Maria, eu quero bater esse bate-bola com vocês. O útero é o lugar mais íntimo da mulher. Então é ser gerado, é Jesus estar no lugar certo, nesse lugar mais íntimo do seu coração, na sua vida. É sobre isso que eu estou querendo propor conosco, para mim, para você. Porque se Jesus não estiver lá dentro de nós, irmãos, preste atenção, qualquer decreto derruba a gente. Se Jesus não estiver dentro de nós, qualquer decreto derruba a gente. Qualquer perseguição a gente cai. Qualquer tentação nos leva. Igreja, isso é tão sério, que coisas tão simples e pequenas do dia a dia, se Jesus não estiver dentro de nós, sendo gerado neste útero nosso, sabe, dia após dia, crescendo, tomando força e forma dentro de nós, dia após dia, isso faz nos parar. Nós paramos. E aí nas coisas simples do dia a dia, por exemplo, qualquer fechada no trânsito do sul assim, sabe o que você vai fazer? Você vai virar um leão para fora, e vai pôr o dedo para fora, e vai xingar, é isso que você vai fazer. Qualquer jogo de futebol que você vai assistir lá, você vai torcer para o seu time, se você está empolgado ali, se ele não está, estou falando de coisas simples, se ele não está dentro de você sendo gerado, sabe o que você vai fazer? Daqui a pouco você está batendo, brincando, xingando a mãe do outro, dando soco na cara do outro, por coisas tão simples, porque não tem algo sendo gerado fortemente dentro de nós. Qualquer situação da economia, do governo, da política, vai nos fazer ser expostos e mostrar em quem nós confiamos, ou o que habita dentro de nós. E isso é muito sério, simplesmente porque Jesus não está no lugar certo, o lugar que precisa estar. Quem aqui já conheceu, vem comigo aqui, ó. Quem aqui já conheceu alguém que teve uma gestação que o feto não está no lugar certo? Alguém conhece que a gestação, conhece Cidinha, conhece a irmã? Uma gestação que o feto não estava no lugar certo. Aí sabe o que o médico fala a respeito disso, por exemplo? Ele fala assim, ó, essa mãe, essa grávida, não pode mexer, não é assim, né? Tem que ficar quietinha, não pode subir escada, não pode pegar peso, não pode muito esforço, não pode tomar um susto. É assim uma gestação de risco, né? Em que o feto não está sendo gerado no lugar certo. Não é uma gestação segura, irmãos. Não é uma gestação segura. Pensaram nesse ponto? Ok? Vamos pensar espiritualmente em Jesus. Se Jesus não estiver no lugar certo, preste atenção, no mais íntimo, sabe, guardado, sendo gerado dia após dia, você também não vai conseguir se locomover sem perder Jesus na sua vida. Essa é a ideia que eu estou querendo propor aqui. Sabe, se Jesus não for gerado no lugar certo, nós também não vamos ter essa força para nos esforçarmos, para avançar, porque é como se fosse uma gestação de risco.
É como se fosse uma gestação de risco. Sabe, na gravidez, quando um filho ele é gerado fora do útero, ele não cresce na sua maior parte, ele não se desenvolve na sua maior parte, ele não nasce na sua maior parte. E aí, nesse bate-bola, nesse exemplo que eu estou querendo usar conosco, o problema é que Jesus ele está sendo gerado em nós, irmãos, nos lugares errados. Nos lugares errados. Essa é a ideia que eu estou usando nesse primeiro ponto. Quando ele está apenas na nossa mente, na nossa cabeça, na teologia, porque é isso, é a teologia, a gente fica só da teologia, sabe, e atacando, e só na teologia, na nossa mente, nos nossos achismos. Isso não resiste aos decretos que o imperador deste mundo tem para fazer e está fazendo, para perseguir e para parar e para matar o Jesus que está dentro de nós. E aí o imperador deste mundo, nós já estamos falando, é o mal, é Satanás, é o inimigo a ser vencido. Então os decretos dele, se Jesus não está sendo gerado de forma forte, verdadeira e significativa dentro de nós, os decretos vindo deste imperador deste mundo vai nos parar, irmãos, porque isso é muito sério. Nós, na grande maioria das vezes, nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo de carteirinha, verdadeiro ali, entende isso? E quando Jesus é gerado neste lugar errado que eu estou falando, nós não conseguimos suportar os decretos do mundo, não suportamos. Imagine só, irmãos, pense na história de Maria. Imagine se Maria estivesse gerando Jesus fora do lugar correto, a gestação, estou falando de gravidez mesmo, ela está gravidinha lá e tal, 9 meses no lombo do animal. Imagina se tivesse uma gravidez de risco, um problemaço ali, num lugar que não é correto, fora do útero, não estivesse sendo sustentado, ela não suportaria essa viagem de 180 quilômetros, não suportaria. É interessante porque quando a gente vê na história de Lucas, se você está aberto aí, no capítulo 2, nós estávamos no capítulo 1, né? Vai para o capítulo 2, por exemplo, o verso 1 diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Verso 4: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Imagina se essa mulher não estava com uma gravidez forte, sustentada, em que estava sendo gerada no lugar correto. Ela ia perder Jesus ia morrer, não sei. É essa a ideia desse bate-papo que eu estou querendo propor no primeiro ponto. Coloca o primeiro ponto, Lucas. Essa é a ideia da primeira reflexão que eu estou querendo propor para vocês. Só se vence os decretos do imperador deste mundo se Jesus estiver no lugar certo, dentro de nós, igreja, dentro de nós e no lugar certo. Eles podem estar dentro de nós, mas como uma utopia, como um achismo, como eu acho, como uma leitura de um cordel, como uma história bacana, como o encontro de um clube, como qualquer outra coisa, mas ele não está dentro de nós, no útero, sendo gerado com uma gravidez forte, que quando vier esses imperadores deste mundo, esses decretos malditos, não venham nos destruir. Você lembra da parábola do semeador? Quem lembra da parábola do semeador? Lembra? Sim ou não? Quem lembra? Dou-lhe uma. Lembra? 1, 2, graças a Deus. Quem mais lembra da parábola do semeador? Parábola do semeador, saiu a semear, boa. Jesus disse que uma parte, vamos pensar na parábola, vai na ideia aí comigo. Jesus disse que uma parte das sementes caía em terreno pedregoso. E aí aquela semente, ela brota, mas ela logo se queima, porque não tinha raiz. E aí outras caem entre os espinhos, mas são sufocadas por esse espinho. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 13, do verso 3 em diante, verso 5 em diante. E aí depois tem a explicação dessa parábola. Ele diz que esses terrenos são as pessoas que ouvem a mensagem,
a pregação, a palavra, e aí recebem com alegria, mas quando vem a perseguição, presta atenção, por causa da palavra, abandonam. Ou seja, quando vem as preocupações da vida, ou engano da riqueza, é a parte B ali, vem e sufoca essa semente. Isso está em capítulo 13 de Mateus, no verso 20 em diante. Ou seja, irmãos, preste atenção, o problema não está na semente, mas sim no terreno, porque a semente, aonde ela cair, ela vai bater e vai gerar. A Bíblia diz, né, parábola parábola do semeador, que a semente caiu em terreno rochoso, pedregoso, e caiu ali e brotou, só que não tinha raiz. A Bíblia diz, caiu em meio aos espinhos, e ali frutificou, mas os espinhos sufocaram. Então preste atenção, a semente é boa, porque onde ela bate, ela gera. Então o problema é como essa semente está sendo gerada. É como essa semente está sendo gerada. É a ideia deste tópico 1. É como esta semente está sendo gerada. É como Jesus está sendo gerado. Então, se Jesus não estiver no lugar certo, não funciona. Nós temos a alegria, como a Bíblia diz na parábola do semeador. Vem a alegria momentânea, mas de repente sufoca. Vem tal situação, mas as preocupações do mundo, a enganação com a riqueza te afasta, e logo morre. É a parábola do semeador. Sabe, assim como existe a gravidez de risco, existe a conversão de risco. Irmãos, preste atenção, por favor. A fé, ela tem que vir acompanhada de atitudes. Nós falávamos isso hoje na escola bíblica de manhã. A fé, isso está em Tiago. A fé, ela tem que vir acompanhada de atitudes. Se não vier, é como se ela estivesse morta, assim diz Tiago. O que eu estou propondo nesse primeiro ponto de reflexão é que Jesus seja gerado, cultivado, vivido, praticado, amado em você, em mim, em nós, nessa comunidade, no povo de Deus espalhado pela terra, de uma forma verdadeira, independente dos decretos que estão sendo feitos, independente, irmão, das dores, das lutas, das perdas. Essa é a ideia, Jesus ser gerado, cultivado, vivido dentro de nós, amado. E aí o que eu estou propondo é uma mudança de mentalidade, porque eu e você, nós não podemos mais ser guiados, irmãos, pelo decreto da falência, de não ter dinheiro, de ter ou não ter dinheiro. Nós não podemos ser guiados por ter ou não ter dinheiro. Isso é loucura. Esse decreto que vem, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Se você não tiver, acabou tudo. Esse é um decreto do mundo. Nós não podemos ser guiados por ele. Nós não podemos ser guiados, irmãos, pelo decreto da pornografia, da traição, dos prazeres, das drogas. Não, você vai ser feliz se você cheirar, se você tiver uma garrafa na mão, um copo na mão, se você for para uma noitada. Não, isso é o decreto que é trazido de lá para cá. Nossa vida não pode ser pautada por esses decretos. Nós não podemos mais ser guiados pelo decreto de si mesmo. O que você acha, as emoções dentro de nós que vão nos guiamos, os nossos achismos, a nossa falta de amor. Não pode. Nós não podemos ser guiados pelos decretos do que fizeram com você. Talvez fizeram muita coisa, mas você não pode ser guiado por isso, senão estamos fadados a morrer, ao fracasso. E eu não estou desprezando as lutas, as dores, os sentimentos, as mortes, os acontecimentos. O que eu estou propondo é que você, nós não podemos perder Jesus por essas coisas, pelos decretos que estão vindos. Isso é o que nós estamos aprendendo com essa mulher, com a história de Maria, que recebe um decreto para fazer o recenseamento, e ela estava grávida, e ela sustenta essa gravidez porque Jesus estava forte dentro dela. Essa é a ideia e o exemplo da gravidez de Maria que eu estou trazendo para nós.
Os decretos vão continuar vindo, hoje, amanhã e depois de amanhã, e o ano que vem, e o ano que vem, o país pode quebrar, não pode ter dinheiro, vai chegar outra pandemia, não vem, e nós não podemos ser guiados pelos decretos. Jesus precisa ser gerado dentro de nós, no útero, de uma forma forte, nutrida, diariamente, rígida, a suportar isso, a suportar. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo que convence, que ilumina. A semente é a palavra de Deus, mas cultivar essa semente, o cuidar dessa gestação, é seu, é meu, é nosso. E aí isso me leva para uma segunda reflexão, um segundo ponto de reflexão. Preste atenção nesse segundo ponto, por favor. Saiba que o mundo quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. Preste atenção nisso, hein? O mundo quer arrancar, tópico 2, por favor. Saiba que o mundo quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. A qualquer custo. Vem comigo, irmãos, para a gente tecer um pensamento aqui. Nós vivemos em um mundo, irmão, mau. Nós vivemos em um mundo mau. Um mundo egoísta, um mundo de interesses, de guerras, de lutas. Dá uma olhada para a nossa geração, extremamente preocupada, ansiosa. A cada dia que passa, o amor diminui. Nós somos pressionados a todo momento, a nossa fé a ser duvidada, a questionar a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo, hein? Se Ele existe, por que o mal existe? E nós somos colocados a todo momento. As escolas, as famílias, as igrejas são afetadas a todo momento. A todo momento. E aí eu quero trazer já algumas palavras. Talvez você é um jovem, tá? Que está aqui, que já viveu muitas alegrias, milagres na fé, já ouviu muita coisa de Jesus, mas hoje está cheio de dúvidas aí, sobre cristianismo, sobre reino, sobre eternidade, sobre Bíblia, está cheio de dúvidas. Talvez você já serviu, já adorou, já se prostrou diante de Jesus, mas diante dos acontecimentos, você está sendo guiado pelas emoções, pelos que falam, pelo que você sente. E deixa eu falar, o mundo quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. Esse é o ponto 2 que eu estou propondo aqui. Quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. Vem comigo em Mateus capítulo 2, o verso 16. Olha só o que o danado do Herodes faz. Mateus capítulo 2, 16 diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Sabe, igreja, as suas emoções são bombardeadas diariamente. As influências de pessoas que estão à sua volta, minha, nossa, a todos os lados, em sua grande maioria, há uma série de coisas querendo nos parar. Os nossos sentimentos são enganosos. E aí talvez surja uma pergunta diante disso, né? Pastor, você não fez aí, mas eu estou lendo o pensamento seu. Como viver com Jesus em um mundo que quer matar Ele? Em um mundo que quer destruir Ele, como viver? Em um mundo que quer acabar com a minha fé, com a nossa fé, pastor, como viver? Em um mundo que quer me fazer parar e desistir. Como viver em um mundo assim, irmãos? Como viver? E aí, igreja? Como viver em um mundo assim? Quem arrisca? Como viver em um mundo em que querem matar o meu Senhor, em que querem matar a minha fé diariamente? Como viver em um mundo em que querem destruir o reino, falar de Jesus? É uma loucura. Como viver neste mundo? Como viver? E eu respondo para você, por favor, preste atenção. Você só conseguirá viver nesse mundo
entendendo que você é um imigrante neste Egito. Estão me fazendo entender, igreja? Ei, estão me fazendo entender com vocês? Você só entenderá e conseguirá viver neste mundo em que tentam matar Jesus. Se você não percebeu isso, sinto lhe informar, você está louco, você não percebeu, a sua mente ainda não foi tomada pelo reino de Deus. Então você só conseguirá entendendo que você é um imigrante neste Egito que vivemos. Neste Egito que vivemos, nós somos imigrantes em um mundo que odeia o nosso Jesus. Sabe, se nós não entendermos que nós somos imigrantes, que nós somos forasteiros, que nós estamos aqui como os peregrinos, se você não entender isso, que você está aqui, mas não é daqui, irmãos, que mora aqui, que trabalha aqui, mas nós não somos deste lugar, nós não somos deste lugar, nós não conseguiremos viver, nós não conseguimos nos expressar verdadeiramente, amar verdadeiramente. Aí sabe o que acontece? Qualquer coisa vai te parar, qualquer coisa vai te destruir, porque você não compreendeu que você não é daqui, é passageiro. Então como viver em um mundo que quer destruir o meu Jesus? Como viver em um mundo que quer nos destruir? A fé quer acabar com você, o que você prega, como você vive, como você testemunha, a forma com que você vive. O mundo, o imperador do mundo quer destruir tudo isso. E como viver? Você só compreenderá isso sabendo que você é um imigrante. Caso contrário, você quer ser um egípcio aqui nessa terra. Se você não entender que você é imigrante, você vai se tornar um egípcio nessa terra. Vamos entender? Se você não entender e saber que você é um imigrante, você vai viver como um egípcio nessa terra egípcia aqui. Estou me fazendo entender, igreja? Estou me fazendo entender? Mateus capítulo 12, o verso 13, diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou propondo aqui? Nesse ponto 2. E aí eu fiz uma pergunta para o texto, né? Porque Deus envia José com Maria, Deus envia José, Maria e Jesus lá para o Egito. E eu falei: Senhor, por que para o Egito? Por que para o Egito, ora bolas? Por que não enviou para uma nação ali perto, para o Líbano, para a Síria, para uma nação perto? Por que para o Egito, lá para o fim, mais de 1000 quilômetros? Por que lá, Senhor? Que para outros lugares mais próximos? E aí a gente vendo isso, e o início da história bíblica nos mostra que ele manda a nação de Israel para o Egito, porque essa é a nação, a primeira nação que perseguiu o povo de Deus. Lembra lá de José, filho de Jacó, José do Egito, que eles se mudam para o Egito, e lá eles vivem como escravos, e isso tem sido desde o início. Deus fala: vai para o Egito, que eu vou cuidar de vocês, vai para o Egito, que eu vou cuidar de vocês. E esse é o tempo que nós vivemos, irmãos. Um rei do mundo que decretou que o nosso Jesus tem que morrer. Só que aí chega Deus e fala: eu vou cuidar de vocês neste Egito aqui, ó. Nós estamos em um Egito, ok, igreja? Vocês estão entendendo? Nós estamos em um Egito. Então Deus chega e fala para nós no íntimo, conforme a Madá falou, os testemunhos que ela trouxe, a mensagem que o Márcio trouxe, os irmãos, e que vocês estão vivendo. Então Deus chega no íntimo de cada um e fala assim: ó, eu vou cuidar de você neste Egito que você está vivendo. Eu vou cuidar de você. Mas para você entender isso, esse cuidado de Deus, você precisa saber que você é um forasteiro, você é um peregrino, você é um imigrante, você não é deste Egito. Então você só compreenderá o cuidado, o maná diário, o amor, o sobrenatural, entendendo que você não é daqui.
Esse mundo em que vivemos, irmão, é este Egito, sabe? Existe um faraó, um Herodes, um César Augusto, dando os decretos. E o que eu e você precisa fazer? Cuidar e cultivar do jardim, conforme Gênesis 2,15, né? Guardar esta semente, a semente está sendo lançada domingo após domingo, cada encontro, cada leitura bíblica, cada oração, cada sobrenatural que Deus faz em você. A palavra, a semente é lançada, ela precisa ser guardada, germinada, entrar no nosso útero, para Jesus ser gerado dia após dia, para que ele cresça, seja nutrido dia após dia, através de oração, de jejum, de leitura bíblica, de uma comunhão, do que o Senhor faz, está fazendo, ele vai crescendo dentro de nós. E isso é lindo, porque entender que somos forasteiros e imigrantes, Paulo nos mostra isso, quando ele estava orientando a igreja lá em Éfeso, sobre a armadura de Deus. Ele pede oração inclusive para si mesmo, orem por mim, ele fala para a igreja. Ele se coloca como um embaixador preso em correntes. Isso me leva para o terceiro e último ponto. E o terceiro e último ponto dessa história de Maria, que agora eu quero acrescentar mais um personagem, que é Paulo. O terceiro ponto é que os decretos que importam são os decretos de Deus. Os decretos que importam é a palavra dele, são os decretos que ele traz para nós. Vamos ver essa história de Paulo, que ele compreendeu que era um imigrante, em Efésios capítulo 6, se você quer abrir a Bíblia aí, Efésios 6, o verso 19, Paulo pede oração para a igreja, e ele se apresenta como um embaixador, como um imigrante, como alguém que estava fora do seu país. Paulo entendeu isso, e o texto diz: orem também por mim, Efésios 6, 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, ou talvez na sua Bíblia esteja intrepidez, confiança, tome conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Interessante isso, né? Paulo, quando escreve essa carta, ele está numa prisão, igreja. Ele está numa prisão. E é lindo de ver isso, né? O que Paulo está querendo tratar aqui, que ele não ora pedindo para tirar ele da prisão. A oração de Paulo não é assim, ó, me tirem da prisão. Não, não. Ele pede oração para a sua situação. Orem por mim, para que a palavra chegue de uma forma destemida. Orem porque eu sou um embaixador preso em correntes. Ele ora para quando ele falar seja algo poderoso, que seja com intrepidez, e fale destemidamente. Deixa eu ir caminhando e construindo o final com vocês aqui, por favor. Eu estou falando nesse terceiro ponto, coloca aí por favor, que os decretos que importam são os decretos de Deus. Os decretos de Deus. Sabe, igreja, não importa a situação que esteja passando e vivendo, a necessidade, porque é possível abrir a boca destemidamente, tornar conhecido o ministério do Evangelho. Paulo estava preso, correntes, na prisão. Ele pede oração para a igreja: orem por mim, para que quando eu pregar, não importa a situação como esteja, eu estou numa prisão, mas quando eu falar, seja de uma forma destemida, que seja algo poderoso, seja algo poderoso. O que Paulo nos ensina aqui diante do decreto de Deus, é que o que estou passando, irmãos, não altera o que eu preciso fazer.
O que eu e você precisa fazer, irmãos? Vamos lá. O que eu e você precisa fazer? Pregar o evangelho. O que mais? Ide. O que mais? O que mais, irmãos? Orar. O que mais? Então, o que Paulo nos ensina aqui, que o que eu estou passando não altera o que eu preciso fazer. Paulo estava preso com correntes, e ele fala assim: orem por mim, porque eu vou continuar pregando. E de uma forma destemida ainda. Sabe, igreja, para o mundo, quando o pessoal olhava Paulo assim, o mundo olhava Paulo, e aí falava: é um presidiário, está preso esse cara aí, é um perdido, é um bandido, é um ficha suja, esse homem passa longe dele. Essa era a visão do mundo, os decretos do mundo sobre Paulo, que estava preso na prisão como um embaixador com correntes. Esses eram os decretos do mundo. E se a gente olhar, né, talvez para o mundo ainda é assim em nós. Talvez você é um ex-beberrão, uma ex-prostituta, um ex-cheirador, um ex-bandido, um ex-assassino. Então você passa e fala: lá, olha o cheirador, olha o beberrão, olha o mentiroso. Os decretos do mundo. Os decretos do mundo. O fato de Paulo estar preso não alterava quem ele era. Preste atenção. O fato de Paulo estar preso não alterava quem ele era. Quem ele era no texto que nós lemos? Embaixador. Então vamos lá. O fato de Paulo estar preso não alterava quem ele era. Quem ele era? Paulo era o quê? Embaixador. Mais uma vez. O texto diz que Paulo era embaixador. Então o fato dele estar preso não alterava quem ele era. Paulo era o quê? Embaixador. O texto diz que ele era um embaixador, irmãos. Embaixador. Isso é lindo demais, cara. É como se ele estivesse falando assim: eu estou preso, mas eu sei quem eu sou. E é louco, né? Se a gente parar para olhar embaixador, ser embaixador é ser representante de um reino em outro lugar. E Paulo está trazendo aqui, e eu estou propondo o terceiro ponto, de que o que importa é os decretos de Deus, e nós só vamos conseguir viver neste Egito aqui, chamado essa terra maluca, cheia de interesses, de maldades, de egoísmo, de falta de amor. Você só vai entender com o pensamento de Paulo, se você entender que você é um imigrante, que você é um peregrino, que você é um embaixador de Deus. Ou seja, ser embaixador, irmãos, é ser representante de um reino, de um outro país, de uma outra nação, em um outro lugar. É como se Paulo estivesse falando assim: eu represento o meu Senhor, os céus, nessa terra maluca aqui. Ser representante de um outro lugar, uma outra língua, uma outra cultura, outros costumes. É um outro rei que está aqui nessa terra. Eu sou embaixador dos céus aqui. É o que Jesus ora pelos seus discípulos lá em João 17, no verso 14. Ele diz isso: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, irmãos, mude o foco, a nossa concentração. Nós temos que parar de olhar como eu estou e onde eu estou. O como, ele é variável, entende? E nós temos que começar a ver então quem eu sou. O quem eu sou é imutável, é o que os céus decretam, é o decreto de Deus. Quem eu sou é o decreto de Deus. Agora, se nós começarmos a olhar como eu sou, cara, vai ter dia que você está feliz, você está mal, vai ter dias que a pessoa vai falar, vai acusar você, vai falar um monte de coisa, vai te empurrar, vai fazer um monte de coisa, que é como você está. Agora o que importa para nós é quem você é. E lá em João 1,12 diz que nós somos filhos de Deus. Então quem eu sou? Filho de Deus. Filho de Deus. E para onde nós vamos? Se nós não somos daqui, somos imigrantes, peregrinos, somos embaixadores, para onde nós vamos? Alguém arrisca? Apocalipse 21,
Abra comigo aí para nós lermos para onde nós vamos. Apocalipse 21, do verso 1 adiante. O texto diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso é para onde nós vamos? Quem você é? O que você pode responder para mim? Você é o quê? O que você é? O que você é, igreja? Hã? Você é filho ou não? E para onde você vai? É o que está em Apocalipse 21, verso 1 em diante. Eu queria que você ficasse de pé. Preste atenção, igreja, por favor. Nós estamos vivendo um tempo de um dispersamento muito fácil. Nós nos dispersamos facilmente. Seja por um barulho de uma chuva, seja por uma criança que anda, seja por um cheiro de uma comida, nós dispersamos. Pelo que aconteceu, como eu chego, dispersamos. E pela graça e misericórdia, a oração que eu finalizo aqui, é que nós fiquemos atentos ao que o Senhor está tratando conosco, ao que o Senhor está tratando conosco. Sabe, Jesus, irmãos, Ele não pertence a você, é você que pertence a Ele. Entende isso? Entende isso que eu estou colocando? Que quando Jesus ele está lá morrendo, Ele dá orientações lá para Maria, e o futuro e a vida de Maria, porque Maria engravidou de Jesus. Maria foi lá, viajou com Jesus, e deu à luz, e cresceu, e deu papinha na boca dele, e trocou a fralda de Jesus, e cuidou de Jesus, e levou ele em viagem, e chorou com ele. Só que no último decreto, que foi a cruz foi o último decreto de Pilatos, foi lá que ela compreendeu e ela entendeu uma verdade, que não sou eu quem cuido dele, mas é Ele quem cuida e cuidou de mim todo esse tempo. É Ele quem cuidava de mim o tempo inteiro. Não é Ele que é meu, mas eu é que sou dele. E eu sei disso porque Ele diz com quem eu vou ficar. Ele diz como que eu vou passar o resto da minha vida. Jesus naquela cruz do Calvário, Ele vê para João assim, ó, e fala: ei mulher, está aí o seu filho, filho, está aí a sua mãe. No último decreto, no último suspiro, na cruz do Calvário, Ele dá orientações para aquela mulher, para aquela mãe, e fala: está aí o seu filho, e está aí a sua mãe.
Sabe, na cruz do Calvário, Jesus diz para Maria o futuro dela. Isso porque ela pertencia a Ele. Essa é a ideia que eu estou querendo propor, irmãos. Igreja, nós também temos um decreto sobre nós, um futuro para nós. Projeta aí, por favor, Lucas, João 19:30. Nós também temos um decreto para nós e um futuro para nós, o decreto de Deus, e diz assim, João 19:30: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado, e com isso ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. E essa palavra diz como será o meu futuro, porque é Ele que define o resto da minha vida, da sua, da nossa. E quando você entende que é Jesus quem define como eu vou passar o resto da minha vida, então você entende que não é Jesus que pertence a você, mas sim você, sabe, que pertence a Ele. E o decreto que realmente importa é o decreto dos céus, é o decreto dos céus. O que eu quero finalizar com vocês a respeito desse pensamento, dessa mensagem, desse aprendizado que nós tivemos de Maria, entender que a palavra, e a última palavra vem do Senhor para nós, e que nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos ao que Jesus falou, está falando. Há uma mensagem como essa, o aprendizado que nós podemos ter com a vida de Maria, os decretos, Jesus sendo gerado dentro de nós, o mundo querendo arrancar Jesus. Vocês não perceberam isso? Vocês não estão entendendo e vendo isso? O mundo querendo arrancar Jesus de nós, e nós achando que está tudo certo, está uma beleza, está uma maravilha, vamos levando, vamos empurrando com a barriga, as coisas vão acontecendo. Não vai, igreja. As coisas não acontecem se Jesus não for gerado, verdadeiramente praticado e vivido e amado de uma forma sobrenatural. As coisas não vão mudar, não vão mudar. Ele vai ser arrancado de nós, vai ser arrancado de nós, vai ser arrancado de nós, porque nós precisamos entender que o decreto que importa não é desse mundo, mas é uma palavra de Deus para nós, uma palavra de vida, de esperança e de uma eternidade. Quando eu falo quem você é, você tem que ter em mente: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Quando eu faço uma pergunta, quem vocês são? Você é o quê? Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Não é que você tem mais dinheiro, eu sou empresário, eu sou bonito, eu sou do Instagram. Não, você é filho de Deus. Isso tem que estar entranhado em você, porque precisa estar sendo gerado em você. Para onde eu vou quando eu fazer essa pergunta? Eu vou para os céus, porque Ele já preparou uma morada para mim. Isso tem que estar entranhado, gerado em você e fortemente falado, porque isso é fé, isso é crer o que vai acontecer.